Agora no livro de Gênesis, capítulo 19, nós vamos estar falando acerca de Ló, o sobrinho de Abraão, que tinha separado de Abraão, por causa da contenda dos pastores de Abraão e os pastores de Ló, acabaram entrando em conflito. E para que os dois irmãos não brigassem, uns pela direita e outros pela esquerda, assim Abraão foi para as terras de Canaã e Ló para a cidade de Sodoma e Gomorra. Capítulo número 19, versículo 1 diz assim: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde. E estava Ló sentado à porta de Sodoma, e vendo-os Ló, levantou seu ao encontro e inclinou-se com o rosto à terra. Versículo 2 assim: E disse: Eis agora, meus senhores, entrai e desce-vos em casa de vosso servo, passai nela a noite, lavai vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. Versículo número 3 assim: E confiou com eles muito, e vieram com ele e entraram em sua casa, e deu-lhes banquete, e cozeu bolos sem levadura, e comeram. Glória ao nome do Senhor. Então, Ló recebe dois varões numa cidade de Sodoma e Gomorra. Glória ao nome do Senhor, recebendo a sua casa, aleluia. E ali, glória ao nome do Senhor, ele fala para aqueles homens que entrassem em sua casa, passassem ali a noite, aleluia, depois continuassem a viagem. E aqueles homens disseram para ele: Não, nós não vamos entrar em sua casa, nós vamos ficar aqui na rua. Glória ao nome do Senhor. Mas o servo de Deus, a saber, Ló, aleluia, insistiu com aqueles homens e disse: Não, vocês vão passar na minha casa. Depois, se vocês passarem a noite, que amanhece o dia, e vocês podem tomar o caminho de vocês. Glória ao nome do Senhor. Só que, aleluia, depois de muito, aleluia, insistir com aqueles homens, não foi fácil, aleluia, levar aqueles homens para dentro de casa. Glória ao nome do Senhor. Mas no versículo número 4 aconteceu uma coisa bem estranha. Versículo número 4, capítulo 19, assim: E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Glória ao Senhor. Versículo 5 diz assim: Chamando a Ló, disseram-lhe: Onde estão os varões que aqui vieram nesta noite? Traz-os fora nós, para que o conheçamos. Sabemos aqui, aleluia, que a maldade estava alcançando aqueles homens, aleluia. Eles queriam praticar o que era mal, aleluia. Aqueles homens que estavam ali passando a noite na casa de Ló, aleluia. Mas Ló saiu à frente para defender aqueles homens, para os proteger. Versículo 6 assim: Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si. Versículo 7 diz: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Aleluia. A ordem era para não fazer mal, mas aqueles homens estavam pervertidos, aleluia, com o coração perverso, maligno, glória ao Senhor, para cometer, aleluia, maldade, aleluia, horrenda, querendo se pegar daqueles dois homens, glória ao Senhor. Versículo número 8, assim: Eis aqui as tuas filhas tenho, que ainda não conheceram varão. Para vós trarei, e farei dela como um porco aos vossos olhos, somente na passagem esses varões, porque pois vieram à sombra do meu telhado. Versículo número 9, assim: Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Agora que faremos mais mal aqui do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Versículo 10 assim:
Aqueles varões, porém, que estenderam a sua mão, fizeram entrar a Ló consigo a casa e fecharam a porta. Versículo número 11 assim: e feriram que cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Glória a Jesus. Aleluia. Versículo número 12 assim: então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas, todos quantos têm nesta cidade, tiram-os fora deste lugar. Então, Ló, os anjos conhecem, depois de proteger a Ló, de puxar Ló para dentro de casa, fechar a porta e cegar aqueles homens de cegueira, de forma que todos eles ficaram cegos, procurar a porta a noite inteira e não acharam a porta. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Ou seja, a proteção de Deus estava em favor da vida de Ló e da sua família. Que sorte que aqueles, aleluia, homens de Deus falaram para Ló: tem alguém além de vocês aqui na casa? Ou seja, seus filhos, suas filhas? Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Versículo número 3 assim: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem passado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruir. Glória ao Senhor. Então a ordem de Deus é para destruir a cidade, é para desfazer a cidade, porque o pecado, aleluia, daquela nação, daquela cidade, aleluia, que se levantaram até os céus, aleluia, tinha crescido a mão legítima, aleluia, que agora a justiça divina estava contra a cidade. Glória ao nome do Senhor. O versículo número 14, aleluia, Ló saiu e começou, aleluia, a falar com seus genros, que era futuro, aleluia, esposos das suas filhas, aleluia, para que eles saíssem, aleluia, daquela cidade, porque Deus determinou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, e aos olhos daqueles dois moços, aleluia, aquilo foi para eles como um ato de zombaria. Glória ao Senhor. Mas, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus vai nos dizer, aleluia, que ao amanhecer os anjos do Senhor, levantando, tomou a mulher de Ló, aleluia, as duas filhas, e a Ló, aleluia, glória a Deus, para que saísse com urgência, aleluia, daquela cidade. E o versículo número 16 vai dizer que ele estava demorando, aleluia, para tomar atitude de sair da cidade. De forma, aleluia, louvado seja Deus, que aqueles varões pegaram pela mão, no versículo número 16, pegaram pela mão, aleluia, de sua esposa, de suas duas filhas, e a sua mão, aleluia, arrastou eles para fora da cidade. Glória ao Senhor. E no versículo número 17, assim aconteceu que, tirando-os fora desse escapa, que por tua vida não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Versículo número 18, assim: Ló disse: assim não, Senhor. Versículo número 19, assim: eis que agora teu servo tem achado graça aos teus olhos, e engrandecesse a tua misericórdia que a minha fizeste para pagar a minha alma em vida, mas não posso escapar do monte, pois que tenho medo que me apanharem este mal e eu morra. Versículo número 36, agora aquela cidade está perto para fugir para lá, e é o que Deus é perto fugir para lá, e é o que dela ora para que ali me escaparei, não é pequena, a luta para que a minha vida e a minha alma viva. Versículo número 11, assim: disse-lhe, eis aqui tenho te aceitado também neste negócio, para não levar esta cidade de que falaste. Apressa que escapa para mim, porquanto nada poderei fazer, se enquanto não te deres chegado, pois isto se chamou o nome da cidade de Zoar. Versículo número 23, saíram os maus sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Glória ao nome do Senhor. Então Ló já tinha chegado em Zoar. Aí vem o versículo número 24, então o Senhor deixou
e todos os moradores daquela cidade e o que nascia na terra. Versículo de número 26 assim: e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estaca de sal. A pergunta é: mas espera aí, eles estavam fugindo? Aleluia. A ordem de Deus era para não olhar para trás. Aquele que olhasse para trás seria convertido, ou melhor, seria, aleluia, morto por causa daquela manifestação de Deus, glória ao Senhor. Mas a Bíblia diz que Ló já estava onde? Já está mesmo? Ou melhor, em Zoar. Aleluia. E se ele já estava em Zoar, ele estava protegido. Aleluia, porque o anjo de Deus disse: então vai lá para aquela cidade, porque você entrando ali, você estará seguro. É aceito, aleluia, esse negócio que você combinou conosco, aleluia, glória ao Senhor. Mas enquanto você não entrar lá, nós não podemos ferir a cidade do Sodoma e Gomorra, não poderemos destruir a cidade, glória ao Senhor. Então a proteção do servo de Deus, aleluia, estava, aleluia, determinada, louvado seja Deus, para que o servo de Deus fosse livre do mal que haveria que acontecer em Sodoma e Gomorra. Mas interessante, aleluia, que Ló entrou em Zoar, aleluia. A sua mulher também estava em Zoar. E agora, como é que ela olhou para Cristo e foi convertida, aleluia, numa escrava de sal? É porque na linguagem original, aleluia, da palavra, esse olhar para trás da mulher de Ló não foi só questão de pegar e olhar para trás, não era um simples olhar. Até porque, se nós observarmos a mesma palavra de Deus, e nós lermos essa questão de olhar, se olhar para Sodoma e Gomorra, quando Sodoma e Gomorra estava sendo destruída, fosse questão de ser morto só por olhar, então Abraão teria morrido. Teria morrido? Vamos ver se teria morrido mesmo. Capítulo de número 19, versículo de número 29, o que acontece aqui? Aleluia. Nós vamos ler, glória a Jesus, a partir do versículo de número 27 até o 29, né? Que diz assim: e Abraão levantou-se aquela mesma manhã de madrugada e foi para aquele lugar onde estiveram diante da face do Senhor. Versículo de número 28. E olhou Abraão para onde? Para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu este o fundo da terra subia como o fundo de uma fornalha. Versículo de número 29. E aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquela cidade em que Ló habitava. Glória ao nome do Senhor. Então Abraão olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra e ela estava sendo destruída, estava pegando fogo, estava como uma grande fornalha. Mas por que Deus não converteu Abraão além de escravo de sal, glória ao Senhor, ou em uma outra praga, ou não matou Abraão, glória ao Senhor? Porque justamente aquilo que aconteceu com a mulher de Ló não foi que ela virou e olhou para trás. Na realidade, o termo original quer dizer que ela voltou por um caminho de volta para a cidade, ou seja, ela veio como logicamente até chegar em Zoar. Mas quando chegou em Zoar, já falou assim: eu esqueci meu colar. Acho que a casa deve ter ficado meio limpa, eu preciso de outro meu marido. Por que colocar a palavra sacrifício? Voltou para trás, e quando volta para trás, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A praga que estava caindo sobre Sodoma e Gomorra caiu sobre ela, e ela foi convertida numa escrava de sal. Aleluia. Pois que lá no Novo Testamento Jesus fala: lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está dizendo: lembrai-vos do que ela fez. Ou seja, o que ela fez? Ela voltou para trás, ela não só lembrou para trás, ela foi realmente o caminho de volta, aleluia, para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra estava sendo destruído pelo poder de Deus, devido ao nome do Senhor. Por isso, irmão, nós não devemos voltar para o nosso caminho do tempo passado, do tempo do mundão. Aleluia, alguns falam: não, sim, glória ao Senhor. Eu quero ir para a glória, o negócio
Aleluia, a partir do versículo 1, dizendo: se vós já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que estão de cima, da onde Deus está, glória ao nome do Senhor. Então nós temos que voltar, aleluia, e buscar as coisas que estão de cima, e não as coisas que estão na terra, glória ao Senhor. Porque as coisas que estão na terra vão perecer, vão ser destruídas, aleluia, mas as coisas do céu, que são invisíveis, permanecem para sempre, glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Então, aleluia, Ló foi livre da maldição, da destruição de Sodoma e Gomorra, glória ao nome do Senhor. Capítulo, glória ao nome do Senhor, versículo, capítulo número 20, aleluia, acontece um fato bastante interessante e marcante, aleluia, na história de Abraão. E partiu Abraão, versículo 1, capítulo 20, e partiu Abraão dali para a terra do sul, habitou entre Casa do Sul e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito a Sara, sua mulher, irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Versículo número 3 assim: e Deus, porém, veio Abimeleque em sonhos de noite e disse-lhe: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Aleluia. Versículo número 4 assim: mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse o Senhor ao Senhor: matarás também uma nação justa? Versículo número 5 assim: não me disse mesmo, é minha irmã, e ela também me disse, é teu irmão, em chegado o coração e pureza das minhas mãos tenho feito isso. Versículo número 6 assim: e disse-lhe Deus, os sonhos pensei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso também, eu fiquei impedido de pecar contra mim, por isso que não permiti tocá-la. Versículo de número 7: agora, pois, exclui a mulher ao seu marido, porque esta é, e rogará por ti, para que vivas, porém, se não da restituir, sabe que certamente morrerá tu e tudo o que é teu. Aleluia. Abraão, aleluia, entra na terra, aleluia, de Gerar, e o rei de Gerar, sabe, Abimeleque, aleluia, louvado a Deus, e estava muito formosa, muito bonita aquela mulher, e pergunta para Abraão sobre quem é essa mulher? Abraão diz: é minha irmã. Aleluia, e chega a passar e pergunta: você é o que do Abraão? Aleluia. Senhor, se ela falar uma coisa aí, irmão. Aleluia, glória a Jesus. Mas por que, irmão? Mentira assim na cara dura, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, mentira. Aleluia. Que negócio mais estranho é esse? Aleluia. Tem gente que negócio desse? É permitido, Deus permite mentira. Aleluia. A gente mentira na igreja, mentira na mídia, mentira em qualquer lugar. Não. Aleluia. O caso de Abraão é diferente. Primeiro, aqui se trata de uma questão, aleluia, de vida ou morte. Aleluia. Ou seja, o combinado com Sara era: se alguém te encontrar de perguntar sobre você, você disse: eu sou teu irmão. Aleluia. Glória ao Senhor. Para quê? Porque se as pessoas olharem para você e ver que você é dela, vão desejar casar com você. E para casar com você, eles vão ter que te matar. Aleluia. Porque ninguém casa com uma mulher que é casada. Aleluia. Isso nem permite. Glória ao nome do Senhor. Então, para a pessoa poder casar com a mulher, tem que fazer o quê? Fazer a mulher ficar nua. Mata o marido dela. Glória ao nome do Senhor. É uma estratégia. Aleluia. Para Deus e Abraão. Aleluia. Com Sara, glória ao Senhor. Mas peraí, então. Ele estava mentindo ou estava falando a verdade? Ele estava falando a verdade. Mas como é que você pode explicar isso? Então vamos para a Bíblia. Capítulo de número 20, versículo. Louvado a Deus. 2 versículos para nós entendermos esse mistério. Versículo de número 11 e versículo de número 12. Aleluia. Capítulo 20, versículo de número 11 e 12. Vamos ler. E disse Abraão: porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus, nem Judá, e eles me matarão por amor de
minha mulher. Então, essa é a estratégia. Aleluia. Se alguém olhar para a minha mulher e quiser, ela é bonita, eu vou casar com ela, eles vão ter que me matar porque eu sou casado com ela. Aleluia, para o nome do Senhor. Então, esse foi combinado, uma estratégia para permanecer vivo, para continuar vivo e não morrer. Mas, olha o versículo 12 diz assim: e na verdade, versículo 12 do capítulo 20, e na verdade, ela é também minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, deveria ser a minha mulher. Então, aleluia, Sara era irmã legítima de Abraão, por parte de pai. Glória ao nome do Senhor. O mesmo pai de Abraão é o mesmo pai de Sara. Aleluia. Então, os dois, aleluia, glória ao nome do Senhor, geneticamente é irmãos. Glória ao nome do Senhor. Então, nós carneirinhas, não é verdade, ela é minha irmã, é minha irmã. Você faz a prova, só que eu vou para ver que essa é a sua filha. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Como minha irmã, filha do mesmo pai. Aleluia. Não tem como dizer que não é. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então, na verdade, aquele que Abraão estava falando, é irmã, glória ao nome do Senhor. Mas não é só isso, meu irmão, é também a questão de ser livre, aleluia, de uma morte certa. Mas Deus, aleluia, não vai ser Deus, não prestou o seu poder. Ele entrou, aleluia, no sonho de Abimeleque e disse: não toca, aleluia, nesta mulher. Se você tocar, mate você, mate a cidade, mate o seu servo, eu mato todos os bichos, tudo que estiver aqui nessa cidade, eu destruo por causa, aleluia, desta mulher, porque ela tem marido. Devolva ela para o marido dela. Aleluia. É assim que Deus faz. Deus busca, aleluia, vai ser Deus de todos que são seus, de todo o Senhor. Deus busca o homem, protege o homem, como protegeu, aleluia, o sobrinho nosso, aleluia, para que Jesus queira destruir o seu nome no morro. E agora está protegendo, aleluia, glória ao Senhor, a Sara, para não cair no pecado do mal, aleluia, vai ser Deus, ameaçando o rei de Gerardo, dizendo: se você tocar, todos na sua casa vai morrer, glória ao nome do Senhor. E naquele tempo, Deus tratou, aleluia, para ser Deus de uma forma tão forte, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor, que a situação estava, aleluia, glória a Deus, difícil, glória ao nome do Senhor, para todos da sua casa, glória ao nome do Senhor. Glória a Jesus, porque Deus falou assim, aleluia, devolve a mulher para o seu marido, porque, aleluia, ela é casada. E outra coisa, aleluia, o marido é profeta, aleluia, o marido não é qualquer um, não é um cachaceiro, não é mentiroso, não é ímpio, não, ele é profeta, aleluia, e se você for a mão, eu mato, aleluia, porque ele é meu servo, glória ao nome do Senhor. Não toque no servo de Deus, aleluia, não toque no profeta de Deus, aleluia, esse negócio vai ficar difícil. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória ao Senhor. E Deus da hora restitui, aleluia, a mulher para, aleluia, o seu marido, e pede para ele orar por você, porque ele vai orar por você, e aí eu vou ouvir a oração, aleluia, eu vou pecar com aqueles da sua casa. Porque por causa de Sara, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que todos ali na terra de Gerar, todos foram, aleluia, que Deus acertaram por uma praga que Deus colocou. Mulher nenhuma, aleluia, gerava na terra de Gerar. Terra de Gerar, mas não gerava, glória ao nome do Senhor. Estava morando na terra de Gerar, mas não estava gerando nada, glória ao nome do Senhor. Porque Deus lançou uma praga e disse: não vai nascer ninguém aqui, aleluia, enquanto, aleluia, a mulher não foi restituída ao seu marido, glória ao nome do Senhor. Quando vamos entender isso, vamos ler o texto dele, então, nome do Senhor. Versículo, capítulo número 20, versículo, aleluia, de número 17. Olha o que diz a palavra de Deus. Orou Abraão a Deus, exalou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Aleluia. A praga de Deus era essa: ou devolve, aleluia, a mulher, ou você morre. Ou devolve a mulher, ou todo mundo aqui vai ficar sem virar filho nenhum. Aleluia. Está todo mundo trabalho fechado. Mulher
18. Porque o Senhor havia fechado totalmente sobre as lares da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Aleluia. E depois, aleluia, de oração, que é o versículo número 17, Deus falou. Aleluia. O versículo diz: e orou Abraão a Deus. O versículo 17: orou Abraão a Deus, e falou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Que clamou do Senhor. Aquele que anda na presença do Senhor é guardado, protegido, livre do mal, e quando ora, Deus responde: bendito é o nome do Senhor. Aleluia. É isso que Deus faz com aquele que anda em sinceridade. Porque Abraão, aleluia, foi sincero em falar que era irmão de Sara. E Sara também foi sincera em dizer que Abraão era seu irmão. Glória ao nome do Senhor. Isso é dizer não em verdade, meu Deus do Senhor. Curso de postar, nós estamos em verdade para a glória de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Capítulo de número 21, aleluia. Sara já aconselhando, Abraão aconselhando, Sara como declarando. Aleluia, capítulo número 21. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E aconteceu, e concedeu Sara e deu a Abraão filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha dito. E chamou a Abraão o nome do seu filho que ele nascera, que Sara lhe era Isaac. Versículo de número 4. E Abraão circuncidou seu filho Isaac quando era da idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. Versículo de número 5. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. Versículo de número 6. Que disse Sara: Deus lhe fez o risco, todo aquele que ouvir será comigo. Versículo 7, disse mais que queria Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque ele veio um filho na sua velhice. Aleluia. Versículo número 8. E cresceu o menino, depois desmamado, então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaac foi desmamado. Aleluia. No dia do desmamamento, aleluia, de Isaac, Abraão fez uma grande festa, como uma festa de aniversário. Deus, aleluia, usou Abraão e Abraão fez um grande banquete, aleluia, para todo mundo. Aleluia, uma grande festa na casa, aleluia, de Abraão, dedicando ao Senhor. Coisa tremenda, coisa maravilhosa. Aleluia, agora começa um negócio muito engraçado, porque, aleluia, imagina um menino de 14 anos, vendo, aleluia, uma mulher de 90 anos, mais arrogada do que lá com o jardineiro, também que é o nome do Senhor, dando mamar um filhozinho pequenininho, lisinho, papel limpinho, lixa, esticadinha, aleluia, uma coisa murcha, uma coisa toda lisa, que é o nome do Senhor. Coisa estranha, né, irmão? Aleluia, glória do Senhor. E aí Israel começou a olhar e começou a zombar, começou a rir. Aleluia, dizendo: lá, velha, está dando mamãe ao filho novo, uma mulher velha de 90 anos, e começou a zombar. Aleluia, glória do Senhor. Versículo que é número 9, no capítulo de número 21. Capítulo 21, versículo 9, é assim: e viu Sara que o filho de Agar egípcia que esta tinha dado a Abraão zombava. O Ismael, com 14 anos, ficou zombando, aleluia, de Sara e de Isaac, aleluia, tomou a cabeça, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Aí vem a palavra de Sara sobre Abraão, capítulo de número 21, versículo 10, e disse a Abraão: deita fora esta serva e seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaac. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então o filho, aleluia, chamado Ismael, que era filho de Abraão, com a estrada, aleluia, foi colocado para fora, aleluia, foi tirado, aleluia, das terras de Abraão, aleluia, uma perseverança, porque ele, aleluia, Ismael não herdaria com Isaac na mesma terra, não teria a mesma herança que Isaac, glória do Senhor, porque Ismael é o filho, aleluia, da precipitação. Ismael
é o filho da carne, Ismael é o filho da vontade humana, agora Isaac é o filho da promessa, porque Deus prometeu, aleluia, no filho, a Sara, aleluia, e ainda que ela tivera 90 anos, ela gerou e teve um filho, aleluia, na sua velhice. Abraão, por sua vez, 100 anos, homem tinha, aleluia, mas gerou um filho com 100 anos de idade, desse chamou do Senhor, aleluia, para a glória de Deus, porque Isaac é o filho da promessa, e Ismael é o filho da carne, o filho da vontade humana, o filho da testificação, aleluia, o filho, aleluia, da testificação vai embora, o filho da escrava tem que ser posto embora, somente o filho da livre pode herdar a herança, aleluia, que é do céu. Nós somos, aleluia, por Deus, filho, aleluia, da livre, que essa que veio do céu, bendito no Senhor, a saber, a Canaã celestial, glória ao nome do Senhor, aleluia, que vocês possam ficar com essa palavra no nome de Jesus. Deus abençoe.